força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is your nice word. Oh, you can stand here and around the world. Oh, BNI, this is your nice word. Oh, you can stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso BNI. Estamos em São José dos Campos, recebendo os membros do diretor executivo Paulo Corsi e Mel Junqueira. Fica aqui meu agradecimento aos dois pelo carinho e pela disponibilidade. Queria agradecer também a Seventy, a Silvia, que manda para mim todas as joias e semijoias que eu utilizo nos podcasts. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também agora a novidade de João Pessoa. Sejam todos muito bem-vindos e aproveite. A ideia do podcast é sempre fazer com que o BNI possa chegar cada vez mais longe e que eu nunca mais me sinta incomodada quando alguém falava para mim assim, nunca ouvi falar. Fazer parte ou não do BNI é opcional. Nunca ter ouvido falar, isso não pode ser opcional. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar hoje com Michele Zaransky. Isso. Não errei o sobrenome. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada por ter aceito esse convite. E não fica nervosa, pode ficar tranquila, respira. Vamos conversar apenas sobre o BNI e sobre quais foram as transformações do BNI na sua vida. Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Aproveitando, agradecer o convite da Mel, o seu convite também. Muito feliz em estar aqui, né? A primeira vez fazendo podcasts, por isso o nervosismo, assim como você fala. Mas isso é normal, né? Sim, claro que sim. Até em todas as reuniões, né? A gente ainda sente um frio na barriga. E dizem que isso, até para isso, o BNI tem jeito. Isso aí. Não é? Porque a gente faz toda semana, e fazendo toda semana, isso se torna algo comum, e o comum deixa de nos causar um nervosismo maior. É claro que o frio na barriga sempre vem, né? Isso mesmo. Vou começar com uma pergunta que a gente escuta toda semana. E eu adoro ouvir respostas porque são sempre das mais variadas, né? Por que BNI? Na verdade, o BNI, nós iniciamos aí, né, em 2022, e o intuito de todo mundo é aumentar os relacionamentos e ganhar, né? Isso é o que a gente escuta antes, né? E o BNI faz parte da nossa vida agora, né? O BNI está ali para gerar novos negócios, gerar novas conexões, né? Não entre somente aos membros, né? Mas aí nós temos a oportunidade de estar no Brasil e no mundo, né? Gerando novas conexões. Sim, porque se a sua profissão é algo que você pode entregar a nível Brasil, você tem hoje 12 mil membros para conversar. Se você pode entregar a nível mundial, e você fala, né? O inglês e o espanhol, você tem 328 mil membros no mundo. Então, de fato, são conexões que a gente faz com pessoas que a gente pode se conectar. Isso mesmo. Me conta uma coisa. Quando você foi convidada para a primeira reunião, você lembra quem convidou você? Lembro. Na verdade, tem um primo do meu marido, né? Que é meu substituto dentro da cadeira. Ele fazia parte já do BNI, a princípio em Suzano, e logo depois ele iniciou com o lançamento em Poá. E o Rafael foi até o lançamento, a festa de lançamento, e nós já escutávamos muito, né? O Gabriel falava muito a respeito do BNI. Então, pra gente foi bem interessante, né? Tudo que ele falava se concretizou depois. Você lembra do que você sentiu nesse dia? Em que você foi para a primeira reunião? Então, nossa primeira reunião foi a reunião online que nós participamos,
né, para a gente conhecer e poder estar assinando o contrato, né? É o que eu falo, a reunião ela é focada para convidado, né? Você se sente muito importante dentro, já querendo fazer parte da equipe, né? Você sente assim, você fala, nossa, olha isso, visibilidade, credibilidade, rentabilidade, né? Vamos aumentar conexões, criar relacionamentos. Você já tinha conhecimento prévio quando você foi para essa primeira reunião? Por que eu pergunto? Porque várias vezes eu escuto que a pessoa às vezes vai para uma reunião e ela sai da reunião sem ela conseguir entender de fato o que a gente faz. Quando você foi para a primeira, você já conseguiu pegar a ideia daquilo que é feito? Sim, por conta do Gabriel já conhecer, né? Então, ele falava pra gente a respeito dos negócios. Michele, vai, gera novas conexões, você vai ampliar sua rede de contatos, vai ampliar os negócios. Então, algumas coisas a gente já tinha entendimento. É engraçado. Quando eu assisti a primeira reunião online, eu não tinha ideia, né, do que era. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca ninguém tinha conversado comigo sobre o BNI. E eu lembro que quando eu terminou a reunião, eu olhei para o Felipe e disse assim, isso é mentira. Isso acontece. As pessoas se ajudam assim. Por quê, né? Porque lá fora é selva, né? A gente vive numa selva empresarial. Na maioria das vezes, as pessoas estão se degladiando, se matando, querendo passar um por cima dos outros, né? E aí, quando a gente encontra um ambiente colaborativo, de crescimento, a gente descrê, né? Que aquilo ali possa, de fato, acontecer com as pessoas. É muito legal ver que aconteceu. Então, você foi a uma reunião e nessa reunião você já decidiu entrar. Sim, nós fomos mais só para saber como que funcionava mesmo, mas nós já tínhamos decidido aí que íamos fazer parte daquela equipe. Qual é a sua cadeira bloqueada dentro do BNI? Nós temos a cadeira de brindes, né? Brindes promocionais, aí, brindes personalizados. E como é que era o teu pensamento com relação à tua empresa antes de entrar no BNI e depois que você entrou no BNI? Na verdade, nós estávamos muito focados só em Poá, né? Antes, que é a cidade onde a gente mora. Então, nós decidimos entrar no BNI com o intuito de fazer a MZK, a empresa, ser conhecida pelo menos dentro do Alto Tietê. Tá? Então, ampliar a rede de relacionamentos, ampliar as conexões, era a nossa ideia inicial, que foi atendida, né? Quando você assistiu aquela reunião, quando assiste uma reunião do BNI, uma reunião de pauta do BNI, não uma reunião de formação, apesar que nas reuniões de formação também passamos quais são os valores, né? Qual foi o valor que ali te chamou mais atenção nessa primeira reunião? Eu gosto muito do Giver's Game, porque eu tenho isso na minha vida também, né? Trabalhar aí pelos outros, né? A lei da reciprocidade, né? Trabalhar pelos outros para depois você receber e colher os frutos. Eu levo isso na minha vida pessoal e isso me chamou a atenção por também fazer parte do BNI, né? Da rede de relacionamentos que tem dentro do BNI. É o mesmo valor que hoje ainda enche os olhos da Michele? Olha, eu vou te falar que agora, como eu tenho uma cadeira de coordenação, um membro novo me falou assim, quando ele conheceu os 7, né, principais, os 7 pilares do BNI, ele falou para mim assim, Michele, a atitude positiva eu gosto muito. E aí eu fiquei pensando naquilo e tem sentido o que ele me falou. Ele falou assim, se você não tiver atitude positiva, você não tem nenhum dos outros. Eu também acredito nisso. Né? Então, isso me fez pensar, porque eu sempre pensei que era um conjunto, né? Giver's Game, aí depois você vai construindo relacionamentos, né? Você vai tendo aprendizagem contínua, porque o BNI te dá toda a base para você só ter que seguir aquilo. Mas se você não tiver uma atitude positiva, você não tem nem relacionamento. Nem o Giver's Game. Nem o Giver's Game. Quem vai querer ajudar aquela pessoa chata, aquela pessoa carrancuda? Isso. Se eu olhar para ela dessa forma, é isso. Então, isso mudou um pouco a minha visão. Eu falei, nossa, é que ele tem razão. Você sabe que é algo que eu falo em toda equipe que eu vou de formação. Quando eu falo dos valores, eu sempre deixo a atitude positiva por último.
Porque eu falo que a atitude positiva para mim sempre vai ser a pedra que move todos os outros valores. Porque sem atitude positiva não se realiza nenhum outro. Verdade. E às vezes a gente vê, né? No mundo falta, né? E é algo que a gente tenta construir com muita força dentro do BNI, né? Sim. E o que eu lembro de um exemplo muito claro que ficou na minha cabeça quando alguém perguntou assim, mas Adelaide, e o que é atitude positiva, né? Atitude positiva é quando você tem um problema com José, você resolve com José. Você não vai para João, Maria e Severino contar para eles. Falar mal do coleguinha, do membro, do amigo, né? Você vai diretamente lá no José, chama, senta com e resolve com ele. Isso é atitude positiva. E a gente às vezes vê que falta, né? Verdade. Mas é algo que a gente tenta trabalhar também nas equipes que a gente tem. Você me falou de uma coordenação. Eu soube, me contaram, que você é coordenadora agora de mentoria. Me conta um pouquinho o que é ser. O que é que faz uma coordenadora de mentoria? Por quê? A ideia do podcast é que a gente chegue mais longe, para quem não conhece, e para os membros iniciantes também se sentirem mais confortáveis com a metodologia. Então, o que seria uma coordenação de mentoria? Na verdade, eu tenho 2 coordenações de mentoria de eventos dentro do BNI. Coordenação de mentoria, a partir do momento que o membro entra na equipe, a coordenação de mentoria está ali para dar todo o apoio e mostrar a metodologia como funciona. Por quê? A pessoa não pode começar, mas eu não quero fazer dessa forma, posso fazer daquela, posso fazer não sei o quê. Não. Se o BNI está ali há 38 anos, se eu não me engano, seguindo essa metodologia, é porque ele funciona. Sim. Então, você vai mostrar para o membro como que ele tem que seguir o passo a passo para ele alcançar o sucesso da empresa dele. Né? Então, você dá as 4 semanas, né, de mentoria, as 4 aulas, né, que eles falam de mentoria, e aí, com base naquilo, a pessoa já sabe o caminho que ela vai seguir para o sucesso da empresa dela. Então, é só seguir aquilo. Ela não precisa inventar mais nada. Dizem que BNI significa... Basta não inventar. Isso é a verdade, né? A gente fala, isso é uma piadinha interna, né? Mas é muito verdadeira, né? Segue só a metodologia. Em janeiro a gente faz 40 anos de existência. E 40 anos tentando e botando em prática essa metodologia. Sim. Você chega agora dentro de uma equipe, né? E você não quer, às vezes, fazer aquilo que precisa ser feito. Tem algo que a gente chama, quando o embaixador faz a primeira reunião com o membro que está chegando, que a gente fala que é a reunião de integração com a regional, a gente fala do mínimo necessário. Isso. Qual é o mínimo necessário a ser feito? E a gente consegue passar para ele, ele não fez a posse nem a rampa ainda. Mas a gente precisa fazer com que ele já entenda ali. O que é que eu percebi? Eu percebi que esse mínimo necessário, ele precisa ser falado antes. Antes mesmo daquele momento ali. Então, eu hoje, como sou a responsável pela expansão das regiões que tenho, quem entrevista sou eu. E aquela entrevista eu começo já falando da primeira coisa que eu escuto muitos dos membros reclamarem. Faltas e ausências. E aí é a primeira, porque eu já mato a conversa ali. Sim. Ou a pessoa, de fato, ela pode ter a disponibilidade de vivenciar, porque BNI é vivência, né? Ou ela ali já vai desistir daquele caminhar. E tá tudo bem. Eu falo que sempre, né? BNI é para todo mundo. Nem todo mundo é para o BNI. E tá tudo bem, né? Mas você recebeu a metodologia. Você entender como o jogo joga, porque você tem os parâmetros todos de como o jogo joga. Como jogar esse jogo. Você tem a mentoria, você tem um passaporte, você tem um programa de sucesso do membro. E ainda assim, você não faz as coisas acontecerem. Aí eu gosto quando o membro chega para mim e fala assim: ai, Adelaide, não deu certo. Alecrim dourado, né? Ele é um alecrim dourado. Porque são 330 mil pessoas no mundo quase fazendo isso. E aí eu puxo, Connect e Report to You. Para dar uma olhada. E aí o que é que ele fez?
Então, como a mentoria, como você como mentora, você consegue observar a evolução desses membros? Sim. E me fala, quando a gente tem um membro, eu gosto de chamar eles de tomatinho, tá? Ou ele é tomate, né? Ou ele é a laranjinha, ou ele é abacatinho. Isso é o semáforo que faz com que o membro esteja ou no verde, ou no amarelo, ou no vermelho, ou no cinza. Cinza, para mim, só é admitido o membro que entra. Depois que ele entrou, não é admitido mais estar no cinza, né? Então, como é que a mentora faz para conseguir encaminhar, né? Direcionar esse membro que muitas vezes se sente perdido, e eu entendo. E eu entendo. Eu lembro que eu não me senti perdida, mas eu tinha o Felipe, que já estava 2 anos fazendo aquilo ali, e eu acompanhava ele. Eu sabia o que era o EG, referência, o PNF, sabia o que era 1 a 1, como fazer, que tinha que ter uma ficha preenchida, que eu tinha que mandar antes da reunião. Então, eu sabia como jogar aquilo ali. Mas eu tinha esse apoio, né? E o membro, quando entra, o apoio dele é a mentora. Sim. Então, me fala como é que você consegue fazer isso? Quando o membro, você sente que ele não está indo. Na verdade, eu acompanho bastante o traffic, que nem você falou, né? O tomatinho. Eu acompanho bastante o traffic. Então, quando você vê que o membro está caindo ou que ele não está conseguindo avançar, que é o que o Paulo Corsi sempre fala, você fazendo 70 pontos, você estando ali, né, no início do verde, o membro está fazendo o mínimo necessário. Então, quando ele está abaixo, né, aí a gente marca aí um dia, marca uma reunião, marca uma conversa, qual que está sendo a dificuldade, o que você não está conseguindo fazer, você não está, né, porque dentro do BNI você tem que ter tempo, tem que ter uma disponibilidade de tempo, porque você tem que fazer as reuniões 1 a 1, porque como você vai conhecer a empresa, vai conhecer o serviço dos outros membros, se você não fizer a reunião e não vai conseguir gerar referência. Exatamente. Né? Então, nós trabalhamos sempre muito próximo dos membros, né? Às vezes, aí que nem você falou, pegando na mão mesmo do membro, né? Falando para ele, qual é a sua maior dificuldade? Tá sendo aqui. E temos também muitos membros que fazem muitas coisas dentro do BNI, geram muitas referências que não contabilizam no Connect, porque a pessoa não coloca. Sim. Né? Então, acontece disso também. O membro caiu, por que ele caiu? Caramba, esqueci de marcar essa reunião 1 a 1 que eu fiz. Caramba, mas eu fiz referência, olha, eu tenho 3, 4 aqui, esqueci de lançar. Então, acontece muito disso. Membros bons que às vezes caem porque esquecem de fazer o lançamento. Né? E, na verdade, assim, o pessoal fala, nossa, mas no BNI você tem que fazer tudo isso? Né? Você tem todas essas obrigações? Não, não é isso. É o mínimo que o membro tem que fazer e o traffic está ali. Não é para falar que membro é ruim, membro é bom. Mas é para mostrar só o que você está fazendo. Se você estiver abaixo, a mentoria vai vir, né? Com a performance. Gente, o que está acontecendo e tal? Né? Tá mais difícil aqui, a dificuldade ali. Para a gente poder estar sempre ajudando. Isso é o que uma boa mentora faz. Isso é verdade. E é muito interessante, porque a gente, na mesorregião de Itapetininga, a gente criou, inclusive, um grupo no WhatsApp para membros com até 6 meses. Só pode estar naquele grupo se ele tiver até 6 meses de existência dentro do BNI. Por quê? Porque é uma forma deles estarem perto da gente. Tá. E quando ele tem dúvida, não ficar com vergonha de perguntar naquele grupo que está todo mundo e que já tem algumas pessoas bem mais antigas e que às vezes a gente, quando chega, fica com vergonha de falar. Então, a gente criou esse grupo para que eles pudessem, de fato, perguntar o que eles quisessem. Do mais simples que eles achem, até bobo às vezes que eles achem. Porque, de fato, é muita informação. Eu tenho um grupo de mentoria também no WhatsApp, que a gente inclui o membro assim que ele entra também. Né? Então, nós estamos sempre ali acompanhando. E também a mentoria, ela não serve, o programa de mentoria que a gente fala, ele não está ali disponível só para membros novos. Também os veteranos, né, que estão na equipe, que necessitem melhorar alguns resultados. Né? Por quê? Porque uma equipe saudável é quando todos os membros tá funcionando tudo bem. Sim. Não vamos deixar ninguém para trás. Né? Então, a mentoria também serve para isso. Por isso que a gente está sempre de olho. Fica a dica para os membros antigos. Vocês também podem fazer mentoria.
Ou seja, acho que preciso melhorar. Ou não, aprendizado contínuo é pedra fundamental do BNI. Então, se eu entrei já tem 6, 7 anos, né? Eu fiz a mentoria há 6, 7 anos, por que não fazer de novo? Até porque todas as regionais, elas se reciclam. Isso. Né? A gente tem fóruns de diretores executivos onde a gente aprende uns com os outros, onde a gente entende o que é que a gente pode trazer para a região para melhorar. Essa é a intenção sempre. Então, por que não fazer? Né? Verdade. É, engraçado. Não vou mentir, acho que eu nunca incentivei os membros da região, os antigos, a fazerem mentoria. A gente incentiva, na verdade, eles precisam fazer o PSM quando renovam todo ano, mas a gente incentiva a participar de um programa que a gente tem dentro da região que chama Avançar na Metodologia. A gente tem um encontro, uma vez por mês, online, 19h30 da noite, com os membros da mesorregião de Itapetininga e de João Pessoa, membros que já são ativos e membros core, eles participam do Avançar na Metodologia, com a intenção de que, eu acredito que cada vez que você domina a metodologia, seja em que estágio você esteja dentro do BNI, você vai performar. Sim. Né? Então, a gente pode dizer que o sucesso de uma equipe, ela está diretamente ligada à aplicação da metodologia. Sim. Verdade. E, na verdade, é o que a gente sempre fala, né? O pessoal fala, mas é difícil. Aí você começa a ver dentro do traffic, né? Os números, mais 3 referências, mais 2 não sei o quê, porque ele te dá tudo que você precisa fazer, né? Então, eu tenho um membro que entrou novo, que ficou no cinza, como você disse, né? Quando a pessoa entra, ela entra zerada. Sim. Então, ela entra no cinza. Teve membro que de um mês de 35 pontos, ele foi no outro mês para 85. Olha aí. Você sabe que quando eu entrei, sabe o que eu fiz? Eu sabia quando é que o semáforo virava. Então, eu marquei minha posse para a semana que o semáforo virava. Para eu começar o mês do zero, né? Contar todos os dias. Então, eu fui uma membro que eu nunca estive no cinza, nem no amarelo, nem no vermelho. Já foi direto No pro primeiro verde. mês eu era 10º lugar do verde e no segundo mês, primeiro lugar do verde. Mas fiquem calmos. Isso é porque eu tinha dentro de casa um professor muitíssimo bom. Também não quer dizer que você não possa fazer sem ter esse professor. Mentores. Eu tive um mentor na equipe quando eu cheguei, Luiz Vilas Boas. Já tive o prazer de entrevistá-lo aqui nesse canal. E eu vou dizer como vocês fazem diferença. Um bom mentor, ele faz diferença, arrisco a dizer, inclusive na permanência do membro na equipe. É verdade. Eu também gostei muito. Quando eu entrei, a primeira pessoa que me ligou para conversar comigo foi o Lincoln, que era nosso mentor do Advance na época. Uma pessoa que me deu muito apoio e muita base, porque, olha, eu vou te falar, não é fácil você entrar no BNI e você falar assim, isso é fácil. Não, não é. São muitos detalhes para você aprender, você fica perdida. Eu fiquei perdida mesmo no início. Mas o Lincoln falava, Michele, calma, enviar relatório toda semana, fazer reunião 1 a 1, fazer não sei o quê, unidades de educação. Gente, o que eu vou fazer da vida? Eu só vou fazer isso, né? E meu trabalho, como que vai ficar? Mas deu certo depois. Sim, depois de um tempo a gente acostuma a fazer e... Cria o hábito. E a gente desenvolve técnicas para que a gente não consuma nosso tempo todo com o BNI, porque temos empresas, mas com relação à reunião 1 a 1, que eu gosto muito de frisar, tem membro que acha que essa reunião é uma reunião do BNI. Passa a semana dizendo, meu Deus, eu preciso fazer as reuniões do BNI. Reunião 1 a 1, para quem está nos ouvindo que nunca ouviu falar nisso, é quando um membro faz uma reunião com outro membro. Veja, só tem 2 dedos aqui, só são 2 membros. Se tiver o terceiro, não é uma reunião 1 a 1. Reunião 1 a 1 não é o lugar de reunião 1 a 1, não é barzinho, não é escritório. É empresa do outro. E qual é a intenção dessa reunião? É que você conheça a empresa do seu colega de equipe ou de um membro do BNI. Você vai falar meia hora, ele vai falar meia hora, e vocês vão entender se vocês já são capazes de referenciar um ao outro
E a gente só referencia quem a gente conhece. Então, como que você quer ter referência, quer ter resultado, mas não quer fazer reunião 1 a 1? Verdade. Você não vai conseguir nem pensar quando passar alguma informação, alguém falar, ai meu Deus, tô precisando de um serviço tal, você não vai saber o que aquele membro faz. Você não conhece. Você não conhece. Né? Então, a oportunidade de conhecer são as reuniões 1 a 1. Né? E eu realmente, quando fui membro, ou quando o Felipe era, eu nunca olhei para essa reunião como uma reunião do BNI. Sim. A reunião é pautada na metodologia do BNI, que a gente faz só há 40 anos. E que tem o resultado disso, números para apresentar, sucesso. E por que não fazer igual? Né? Replica, faz só. Eu tenho membros que podem contar histórias sobre 1 a 1 e eles falam assim, Adelaide, eu cheguei num nível que eu mensurava o que eu queria ganhar do BNI e botava naquela tabelinha que existe, onde a gente consegue chegar, a quantos 1 a 1 eu preciso fazer durante a semana. Aí eu pergunto, né? E você tinha resultado? Sim. Ou seja, vamos fazer a metodologia? Verdade. Né? É isso aí. Me fala uma coisa, se você pudesse hoje falar para os membros que estão entrando, que eles já são membros, estão entrando, você como mentora, me fala o que é que você poderia falar para eles, porque a gente sabe, já fomos membros novos, né? O nervosismo que né? Passei por alguns que ao pegar no microfone a primeira vez, pegava assim. Hoje faz a apresentação semanal cantando. Tamanha evolução das pessoas dentro do BNI. Mas se você puder deixar um recado para esses membros que acabaram de entrar e estão ansiosos e nervosos e sedentos de aprender a metodologia, qual seria esse recado, Michele? Na verdade, conversando com a Mel, a minha história para entrar no BNI, eu tinha crise de ansiedade, né? E aí nós entramos no BNI e eu falei, gente do céu, será que eu fiz a coisa certa? Né? Será que isso vai funcionar? Eu não consegui, eu achei que eu não fosse conseguir participar de uma reunião, mas o BNI, você acaba criando relacionamentos, criando vínculo com as pessoas, e isso te deixa à vontade depois. Né? Então, eu tinha muitas crises de ansiedade, achei que eu não fosse conseguir dar conta, e estamos aqui hoje. Não vou dizer que, né, na reunião a gente não fica nervoso, não fica nada, mas tem todo um passo a passo para você fazer parte do BNI e conseguir ter o resultado sempre. Obrigada por ter vindo. Para vocês que assistiram, que ficaram conosco até agora, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que pode fazer diferença na vida dele. Quando perguntam para mim qual o legado que eu quero deixar para os meus filhos, não são poucos, são 5, eu falo que eu não quero deixar nada para eles. Eu quero deixar neles, não para eles. Essa é a ideia. Então, se você acha que isso aqui pode modificar a vida de um empreendedor, de um empresário, manda para ele, porque eu vou ficar imensamente feliz. Muito obrigada e até o próximo episódio. Michele, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer receber você aqui e espero voltar aqui para entrevistá-los novamente. Obrigada, Adelaide. Eu que agradeço a oportunidade, né, tá conhecendo, né, vocês aí pessoalmente, que a gente só tinha conversado pelo WhatsApp a princípio, e tá aprendendo também com você, né? Sempre pessoas mais antigas sempre trazem, né, algumas coisas novas aí pra gente também. Obrigada, viu?